19º dia. As ondas estão ouvindo. Até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos, capítulo 4, versículo 41. Jesus e os discípulos estão em um barco atravessando o mar da Galileia. De repente, começa uma tempestade e o que era calmo se torna violento. Ondas terríveis se levantam no mar e batem contra o barco. Marcos descreve claramente a cena. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Marcos, capítulo 4, versículo 37. Imagine-se no barco. É um barco forte, mas não apropriado para estas ondas de 3 metros de altura. Primeiro, ele lança a proa contra a parede de água. A força das ondas inclina perigosamente o barco até que a proa parece estar apontada para o céu. Inúmeras mãos se juntam às suas para agarrarem o mastro. Todos os seus companheiros de barco estão com a cabeça molhada e os olhos arregalados. Você aguça os ouvidos à procura de uma voz que acalme a todos, mas tudo o que ouve são gritos e orações. De repente, algo lhe ocorre. Está faltando uma pessoa. Onde está Jesus? Ele não está no mastro. Não está agarrado à beira do barco. Onde ele está? Você se vira e olha, e lá, encolhido na popa do barco, está Jesus, dormindo. Você não sabe se fica surpreso ou irritado. Como ele pode dormir em um momento como este? Como ele poderia dormir durante a tempestade? Simples, ele está no comando da tempestade. Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Marcos, capítulo 4, versículo 39. As águas agitadas transformam-se em um mar sereno no mesmo instante. Calmo de imediato. Nenhuma ondinha. As ondas estavam sujeitas a ele, e os ventos eram seus servos. Todo o universo era seu reino. 20º dia. A mão que ele gosta de segurar. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Marcos, capítulo 5, versículo 34. Mãos retorcidas, corpo magro, doente. A sujeira escurece as unhas e mancha a pele. As pessoas estão correndo atrás de Cristo. Ele anda. Ela se arrasta pelo chão por entre os joelhos e pés da multidão. As pessoas esbarram nela, mas ela não para. Outras se queixam. Ela não se importa. A mulher está desesperada. O sangue não ficará em seu corpo. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Marcos, capítulo 5, versículo 25. Ela não tem nada. Não tem dinheiro, não tem casa, não tem saúde. Sonhos destruídos. Fé desvalorizada, mal acolhida na sinagoga, não desejada por sua comunidade. Por 12 anos ela sofre. Está desesperada. E seu desespero dá à luz uma ideia. Ela havia escutado falar de Jesus. Toda a sociedade tem uma videira, até ou principalmente a sociedade dos doentes. A notícia que corre entre os leprosos e os excluídos é a de que Jesus pode curar. E Jesus está vindo. A convite do líder da sinagoga, Jesus está vindo a Cafarnaum. À medida que a multidão aparece, ela pensa: se tão somente tocar nas suas vestes, sei que ficarei curada. No momento certo, ela se arrasta como um caranguejo pela multidão. Joelhos batem em suas costelas. Saia do caminho! Alguém grita. Ela não se importa e não para. Ela toca nas vestes de Jesus e logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Entra nela a vida. Bochechas pálidas ficam rosadas. A respiração fraca fica forte. A enfermidade drenava a força dessa mulher. O que drena a sua? Cerveja? Bebidas alcoólicas mais fortes? Madrugadas em braços errados? Longos dias no emprego errado?
Você engravidou cedo demais? Muitas vezes, a mão daquela mulher é a sua mão. Neste caso, tenha coragem. Cristo deseja tocá-la. Ele sabe quando sua mão consegue atravessar a multidão. A sua mão é a mão que ele gosta de segurar. 21º dia. Quando Deus suspira. Levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. Marcos, capítulo 7, versículo 34. Talvez ele tenha gaguejado. Talvez tenha falado com a língua presa. Talvez, por ser surdo, nunca tenha aprendido a articular adequadamente as palavras. Jesus, recusando-se a se aproveitar da situação, levou o homem para o lado. Olhou seu rosto. Sabendo que seria inútil falar, explicou por meio de gestos o que iria fazer. Cuspiu e tocou na língua do homem, dizendo-lhe que aquilo que o impedia de falar estava para ser removido. Tocou nas orelhas do homem. Pela primeira vez, elas estavam prontas para escutar. Mas antes do homem dizer alguma palavra ou ouvir algum som, Jesus fez algo que eu jamais teria imaginado. Ele suspirou. Nunca imaginei Deus como alguém que suspira. Eu pensava em Deus como alguém que dá ordens. Pensava em Deus como alguém que chamava os mortos com uma ordem ou que criou o universo com uma palavra. Mas um Deus que suspira? Quando Jesus olhou nos olhos da vítima de Satanás, a única coisa apropriada a fazer foi suspirar. Nunca se desejou que as coisas fossem assim, dizia o suspiro. Seus ouvidos não foram criados para serem surdos. Sua língua não foi feita para falhar. O desequilíbrio de toda a situação levou o mestre a se entristecer. E na agonia de Jesus está a esperança. Se ele não tivesse suspirado, estaríamos em uma situação lamentável. Se ele tivesse atribuído tudo isso ao inevitável, ou lavado suas mãos de toda aquela confusão terrível, que esperança nós teríamos? Mas não foi o que ele fez. Aquele suspiro santo nos assegura que Deus ainda suspira por seu povo. Ele suspira pelo dia em que todos os suspiros irão cessar, quando o que foi planejado para ser, por fim, será.